A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos meus amados irmãos e irmãs. Nesta noite, aqui estou para fazer mais um vídeo na presença do Senhor, para transmitir a palavra de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo. Hoje, dia 23 de junho de 2026. Então estou aqui neste momento para fazer mais um vídeo. Você não se esqueça também de dar ali um joinha, um like. Não se esqueça também, pode compartilhar, pode comentar também o que Deus tem feito na sua vida através desses vídeos que eu tenho feito, porque eu tenho certeza que algo está acontecendo na vida de alguém. Por isso, pode comentar. Você pode também, então, se inscrever ali no canal a qual eu tenho. Pode se inscrever, é somente apertar o sininho ali, aquele joinha, e você já está inscrito ali no canal. E quando você ali, então, quando eu fizer ali transmissão ali, então já vai aparecer ali para que você possa ver a pregação da palavra de Deus. Neste momento, eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz a parábola do filho pródigo. Então, quando Jesus ali começou a contar esta parábola do filho pródigo, então simbolizando o que acontece no dia de hoje também, porque esta é uma parábola, mas sempre Jesus ele fazia uma parábola, mas assim em casos verdadeiros, em casos verídicos, em casos que poderia acontecer, que acontece às vezes na vida de muitas pessoas. Então ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu em íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, ó pai, disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e exclamando, um dos seus servos perguntou-lhes: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai mandou o bezerro, matou o bezerro cevado, porque
recebeu, recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, pois folgar-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que diz: um certo homem tinha 2 filhos. Então este homem, o Senhor Jesus contando esta parábola, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. E então nós vemos aqui que diz a palavra de Deus: o mais moço deles disse ao pai. Então o que era mais moço, então mais jovem, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Então o filho mais novo chegou: pai, eu queria que o senhor me desse a parte então da fazenda que me pertence, que o senhor me desse para mim a parte da fazenda. E diz aqui, e o moço disse: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então o pai repartiu ali a fazenda para os 2 ali, e deu uma parte para um e uma parte para outro. Só que ali o mais velho, então ele não pegou aquela parte ali e gastou tudo. Mas o mais novo não, o mais novo pegou então aquela parte que pertencia, e diz que ele pegou ali aquele dinheiro, pegou o que pertencia e foi ali para uma terra longínqua, a qual diz aqui: e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, ele ajuntou tudo o que ele tinha ali e partiu para uma terra longínqua. Então ele foi para uma terra, foi para longe, deixou ali o seu pai, deixou aquele lugar aonde ali ele estava acostumado, ali onde com seu pai ali ele tinha tudo, tinha o que comer, tinha o que beber, tinha onde dormir, tinha onde pousar, tinha tudo. Assim também acontece. Quantos hoje nós sabemos que tem deixado a casa do Senhor, tem deixado ali, quando ele estava ali na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, estava ali se alimentando da palavra de Deus ali, mas hoje ele está ali no mundo, ele voltou para o mundo quando ele ali então vivia fazendo a vontade do Senhor ali na igreja. Mas hoje diz aqui, então também nós sabemos que quantos que estão a mesma coisa, estão ali no mundo hoje e não querem servir a Deus, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Então quantas pessoas que saem da igreja, ali na igreja está bem, está louvando o Senhor, está fazendo tudo ali a qual o Pai ali tem mandado para ele, mas ele acha que não está bom e sai dali e vai para o mundo. Então começa a perecer, começa ali a passar necessidade, começa ali a passar angústia, porque nós sabemos que aquele que se afasta da casa do Pai, deixa a casa do Pai, a qual tem tudo, e vai ali para o mundo. Então nós sabemos que também esta pessoa é a mesma coisa desse pai aqui, a qual o filho ali deixou ali a casa do seu pai e foi, gastou tudo o dinheiro, diz com meretriz, gastou tudo o dinheiro ali, somente ali nas farras. Então ali quando ele viu que tudo tinha acabado, diz aqui, e havendo ele gastado tudo, então ele tinha ali, mas até chegou um momento que ele tinha gastado tudo o que ele tinha, e houve naquela terra uma grande fome. Então ele tinha gastado tudo e houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a padecer fome e começou a padecer necessidade. Então ele ali estava passando fome,
passando necessidade e já não tinha mais dinheiro. O pai deu dinheiro ali, o que pertencia a ele, mas ele esbanjou, ele gastou tudo ali naquilo que não era bom, ele gastou tudo aquilo que o pai tinha dado para ele, ele gastou ali com mulheres, gastou ali nas farras, gastou ali como acontece no dia de hoje. Quantos que saem da igreja ali e volta para servir o mundo, ali vai fazer o prazer da carne, tudo aquilo que não presta, então ele vai ali e começa a fazer novamente e esquece da presença do Senhor, esquece ali da casa do Pai, aonde ali ele louvava o nome do Senhor, ali onde ele buscava a presença do Senhor, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porco. Então ele ali começou, ali não tinha nada para fazer, então ele foi ali um cidadão ali e começou a procurar serviço, e ali mandaram ele para um lugar ali no campo ali para apacentar porcos. Ali ele teve que apacentar porcos, e diz ali que ali de tanto que a fome que era tanto, ele tinha até vontade de comer aquelas bolotas, aquelas que o porco ali comia, ele queria comer, quando na casa do pai dele ele tinha tudo o que ele queria, tinha ali cama para dormir, tinha ali tudo a roupa limpinho, tinha o aconchego para ficar, tinha tudo, mas ele ali deixou ali o seu pai e foi para esta terra longínqua, e agora estava perecendo, agora estava ali apacentando os porcos ali e desejava ali comer as bolotas que os porcos comiam. Quando no dia de hoje também, quantas pessoas têm deixado a casa do Senhor e hoje também estão ali comendo as bolotas que os porcos ali comem, porque eles deixam a casa do Senhor e ali estão numa situação difícil. Mas hoje faça como esse filho pródigo ali, quando ele se arrependeu, quando ele viu e disse: não, na casa de meu pai eu tinha tudo, na casa de meu pai eu não passava necessidade, na casa de meu pai era muito melhor, então eu vou se arrepender, eu vou pedir perdão para o meu pai e vou voltar para lá, conforme diz aqui, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ninguém lhe dava nada. Nós sabemos que quando a pessoa está na igreja e ali também servindo ao Senhor e volta para o mundo, ali ninguém dá nada. Nós sabemos que só o maligno é que está sempre oferecendo os pratos ali, mas os pratos ali que traz ali para ele sofrimento. Por isso nós sabemos que a palavra de Deus nos diz: e tomando e tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então ele disse: quantos dos jornaleiros de meu pai, quantos dos empregados do meu pai lá, eles têm abundância de pão e eu aqui estou perecendo fome, estou aqui perecendo de fome e não tem nada o que comer, e ainda tenho o desejo de comer estas bolotas dos porcos. Então nós vemos que é triste para aquele que deixa a casa do pai, para aquele que procura então deixar a casa do pai e ir para o lugar ali tenebroso. Então, meu amigo, meu irmão, você que saiu da casa do Senhor, eu não sei porquê, mas hoje o Senhor está te chamando. Volta para a casa do Pai, para se alimentar desta palavra maravilhosa, a qual nesta noite aqui estou transmitindo, a qual o Senhor Jesus é quem falou esta palavra. E esta comida, este alimento é um alimento sadio, é um alimento da palavra de Deus, é um alimento que sustenta a sua alma. Talvez a sua alma neste momento esteja sedenta, esteja com fome de ouvir a palavra do Senhor, está com fome de fazer a vontade do Senhor, mas não tem jeito, está fraco, está aí, não tem forças para se levantar. Mas hoje o Senhor, através desta palavra, Ele te levanta. Venha enquanto é tempo. O Senhor está te chamando, você
assim como a ovelha que está desgarrado do aprisco, nesta noite, o Senhor, ou neste dia, o Senhor está te chamando e está querendo te dar um alimento sadio, está querendo te dar um pão fresquinho, este que é o pão descido dos céus, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, a qual disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, nesta tarde ou neste dia, você não quer receber este pão maravilhoso? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e perante ti. Então ele disse: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra ti. Então nós vemos que é o que aquele filho ali se arrependeu e voltou para o pai: e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faze como um dos teus jornaleiros. Ele disse para o pai: ó pai, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas faze eu como um dos teus jornaleiros, já está bom. Se o Senhor não quiser me aceitar como filho porque eu saí, mas faze pelo menos como um jornaleiro. E o pai ali alegre porque ele estava voltando. Então diz: e levantando-se foi para o pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Então, quando ele estava longe, ele já viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correu e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, nesta noite ou neste dia, meu irmão, minha irmã, você que está afastado do caminho do Senhor, que está aí sobrecarregados de tantos pecados, de tantas coisas que o mundo aí te levou para você fazer, mas nesta noite ou neste dia, lança-se aos pés do Senhor Jesus, lança-se ao pescoço do Senhor Jesus e diz, e beija também ali ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu neste momento eu me arrependo, Senhor, neste momento eu estou diante da tua presença aqui para se arrepender de tudo que eu tenho feito, me perdoe. Eu tenho certeza que o Senhor vai te receber de braços abertos. Então, por isso que diz a palavra de Deus: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele reconheceu, ele disse: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei então perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido. Então o pai, ele quer ver o seu filho ali bem vestido, ele quer ver o seu filho tudo bem. Então diz aqui que trouxe o melhor vestido e vestiu-lhe e disse: ponde um anel na mão e também alparcas nos seus pés. Então calçou ali nos seus pés alparcas novo ali também. Então nós vemos que o pai ali, ele recebeu gostoso ao seu filho e ali ele tratou muito bem, ali mandou que pusesse a melhor roupa, pusesse o melhor sapato, pusesse anel no dedo e trazei-me o bezerro. Aí nem disso ainda mandou: traze um bezerro cevado, traz o bezerro que já está sendo cevado e mata-o e comemos e alegremos. Então ele disse: traz este bezerro cevado e vamos comer, vamos beber, porque este meu filho aqui está aqui conosco. Então diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então começaram a alegrar porque o pai disse: esse meu filho estava morto, então e foi reviveu, estava perdido e foi achado. Então o pai se alegrou por ver o seu filho ali na sua presença. E nesta noite ou neste dia, eu tenho certeza que se você, meu irmão, minha irmã, que está afastado da igreja, está afastado do caminho, que também é como um filho pródigo, se você voltar hoje, eu tenho certeza que o Senhor te receberá de braços abertos. Ele está te esperando. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. Então o filho mais velho, quando ele ouviu ali, chegou perto de casa, ouviu ali a música, ouviu as danças e chamando um dos seus servos, ele chamou um do seu servo e perguntou-lhe
que lhe era aquilo, que barulho é esse que eu estou ouvindo, o que está acontecendo? Então disse-lhe, e ele disse-lhe, veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Então veio o teu irmão, então porque ele veio aqui, o seu pai recebeu, e então diz aqui que ele matou o cevado e recebeu são e salvo. É por isso que está acontecendo esta festa, é por isso que o seu pai, que as turmas aqui estão todos se alegrando, mas ele se indignou. Quando ele viu isso, ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, e saindo o pai estava com ele, porque ele se indignou. Mas respondendo, ele disse ao pai, eu que te sirvo há tantos anos, e disse para o pai, ó pai, eu que te sirvo há tantos anos, nem nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Eu que te sirvo há tantos anos, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para mim se alegrar com meus amigos, e vindo, porém, o teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste o bezerro. Então o irmão ali disse, agora veio o teu filho, esse que gastou tudo o seu dinheiro, gastou tudo aquilo que o Senhor deu para ele, e agora gastou com a meretriz, e o Senhor vem aqui e ele mata ali o bezerro cevado. Então diz, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse, filho. Então o pai disse para o filho, tu sempre estás comigo, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, filho. Mas ele disse comigo, e todas as minhas coisas são tuas, filho, você está comigo, todas as coisas são tuas, eu não nego nada para você, tudo aqui você tem, então, nesta casa, mas era justo, meu filho. Ele disse, mas era justo, meu filho, alegrar-se e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha perdido e achou-se. Então por isso, ó filho, é que nós estamos aqui festejando, estamos se alegrando com a volta do seu irmão que voltou, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas você sempre está comigo, você nunca saiu daqui. Então nós vemos que nesta noite o Pai amoroso está te chamando, filho, vem também, o Senhor quer te dar uma festa, porque diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E se você nesta noite se arrependeu neste dia, eu tenho certeza que o Senhor vai te perdoar, porque nós sabemos que há festa no céu, e vai haver festa no céu também se você voltar para o Senhor Jesus. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas, neste momento, ó Pai querido, mais uma vez eu me encontro na Tua presença, quando acabei de falar da Tua palavra sobre, Pai, estes 2 filhos, a qual este homem tinha, Pai, e nos diz a Tua palavra, que ali o filho mais novo pediu o que eu pertencia ali para a herança dele, e saiu, Pai, para uma terra longínqua, e gastou todo o dinheiro, Pai. Mas quando ele estava sem nada, quando ele viu que estava perecendo, ele resolveu voltar ali para o pai novamente, Pai, e o pai ali recebeu aquele filho com todo amor, com todo carinho. Assim também nesta noite ou neste dia, eu tenho certeza que o Senhor também vai fazer o mesmo com esta pessoa, com este irmão, com esta irmã que talvez está afastado do caminho do Senhor. Eu não sei há quanto tempo, mas o Senhor sabe. Mas neste momento, através desta palavra, está se arrependendo, Pai, e assim voltando novamente para a tua casa. Ó Pai, estenda as tuas mãos e abençoa esta pessoa, Pai, o irmão ou irmã, aquele que está recebendo novamente, voltando para a tua casa, assim como o filho pródigo, Pai. Ajuda, Pai, e dá força para que eles possam assim cada
cada dia mais prosseguir nesta caminhada, Pai. Também eu oro a Ti em favor daqueles que se encontram enfermos, talvez nos seus lares, nos leitos, aonde quer que alguém se encontre enfermo, com problema no coração, no pulmão, no baço, Pai, aonde se encontra alojado, Pai, esta enfermidade desta pessoa que às vezes está com uma dor horrenda, Pai, às vezes morfina não tem nem tirado as dores, Pai, que estão ali insuportáveis, mas neste momento eu clamo a Ti, eu suplico a Ti, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma conta desta vida, em nome de Jesus, liberta, Pai, esta pessoa que está com problema nos rins, no pulmão, Pai, no coração, aonde que estiver alojado, qualquer enfermidade que seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa esta nação brasileira e os demais países também, tomando conta, Pai, ajuda, Pai, que esta palavra possa penetrar nos corações daqueles que estão talvez nas cadeias, estão talvez, Pai, em lugares difíceis, na Cracolândia, aonde estiver, Pai, esta pessoa, que o Senhor neste momento estenda as Tuas mãos e opere maravilha. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus guarde a cada um nesta noite. E assim amanhã, se for da vontade de Deus, estarei aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sobre cada um nesta noite ou neste dia, a hora que vocês estiverem vendo este vídeo, em nome de Jesus. Se amanhã for da vontade de Deus, aqui estarei novamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus.